Com certeza você quer falar um excelente inglês e é isso que você vai aprender na nossa aula de hoje. Então nós vamos ver como tirar o português do nosso inglês. E hoje a gente vai falar sobre a pronúncia, né? Então eu acabei de terminar uma aula aqui com os meus alunos da Overseas, uma aula bem produtiva, e a gente estava falando justamente disso, né? Não só sobre usar as estruturas corretas, mas também falar no ritmo certo e pronunciar de forma correta. E olha lá, como tirar o português do seu inglês. E hoje a gente vai falar sobre 8 dicas para você falar o melhor inglês ever. Começando então com a primeira, que é Don't pronounce the final E. Então, gente, dica de ouro aqui para você. Não pronuncie a letra E no final das palavras em inglês, ok? Então eu vou deixar uns exemplos aqui, vamos lá. Uma coisa importante é que as dicas que a gente vai ver aqui não são apenas para essas palavras, mas você vai ver que são padrões de pronúncia, tá bom? Então vai além dessas palavras que a gente vai ver aqui. Então olha lá, have and name. Então eu peguei duas palavras muito comuns aí do inglês, né? Então se você sabe pouquinho de inglês, você sabe perguntar what's your name e falar my name is, na verdade? Então guarde que a letra E final a gente não vai pronunciar. Então é have e name. Então a regra é o E é silencioso. E gente, eu tenho até um exemplo aqui, ó. How many brothers and sisters do you have? I have 2 sisters and 3 brothers. E aí, gente, uma história interessante. Quando eu fui pro Canadá, né, pro meu intercâmbio, eu tenho uma prima que ela chama Daniele, né, uma prima muito querida, a gente cresceu juntas, né, e a gente seguiu a mesma carreira, então ela também é professora de inglês. E a Dani foi pro Canadá um mês antes, e para Vancouver, então a gente foi para a mesma cidade, para a mesma escola. E o nome dela é Daniele, e o irmão dela chama Daniel. Quando eu cheguei no Canadá, o pessoal falou, bom, do Brasil, de São Paulo, deve ser a prima da Daniele, né? Então o pessoal da escola já conhecia minha prima. E o pessoal foi perguntando pra mim, Are you Danielle's cousin? Are you Danielle's cousin? Eu falei, gente, que confusão, né? Não foi meu primo que veio, foi minha prima. Então, no, I'm not. Né? Todo mundo perguntava, eu falava, no, I'm not. E aí, então, gente, isso foi em 2005, né? Desconto aqui pra teacher, que era nível avançado e não tinha conhecimento dessa regra importante. Ou não tinha associado, na verdade, né? Essa regra importante no inglês. E aí o professor perguntou pra mim, Tatiana, você não é de São Paulo? Você não é de São José dos Campos? Você não tem uma prima? E aí, conforme ele disse, eu falei, gente, é minha prima. Eu falei, então, yes, I am. Aí eu entendi. O que eu entendi? Que o nome Daniele, em inglês, é pronunciado Daniel. Daniel. E aí você vai falar, mas e o nome Daniel? Aí a gente fala Daniel. Daniel. Então, gente, isso é para ilustrar que o E final não é pronunciado mesmo. E acho que até por isso que tem a escrita de nomes com Y, né? Então, quando eu tenho Michelle, vai ser Michelle. Então, a atriz chama Michelle Pfeiffer. A modelo chama Gisele Bündchen, né? E quando tem o Y, aí a gente fala Michelle, né? E assim vai. Então fica essa dica aí em relação a nomes, né? Então, Nicole com E final, ou a pronúncia é Nicole, ok? Michelle, Michelle, porque o E final não é pronunciado. Espero que a minha história te ajude a se lembrar dessa dica, ok? Alright. E aí, mais um exemplo aqui de office. Do you work in an office? Responde aí pra mim, se você trabalha em um escritório. Do you work in an office? E olha a pronúncia então de office. Office, para no C. Yes, I do. No, I don't. O próximo é esse aqui do silent I. Então, quando eu tenho a combinação do U e do I, o I é silencioso. Então, olha lá. Fruit, juice, suit, cruise, bruise. Uma coisa importante é que geralmente a gente entende aquilo que a gente conhece. Então, se até então você estava pronunciando essa letra I, provavelmente você estava ouvindo essa letra I, mas o ponto é, ele é silencioso, então não tem som de I essas palavras, ok? Seguindo aqui para as nossas regras, eu quero te falar agora sobre os weekdays. Gente, os dias da semana são muito importantes, né? A gente fala sobre eles o tempo todo, que a gente está sempre falando aí de rotina, de calendário, né? De agenda. Então eu preciso saber identificar bem esses dias da semana aí. Então vamos lá. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Então esses são
Aí, né, os 4 hoje, today is Wednesday, e eu vou destacar alguns hoje aqui na nossa aula. E a gente tem Friday, Saturday and Sunday, ok? Great. E o meu destaque vai para essas 3 aqui. Então, olha só, primeira coisa, se a palavra day, ela está sendo, a gente está repetindo ela aqui, né, em todas essas palavras, logo ela não terá muita ênfase, né? Então, eu não vou falar day com mais ênfase que Tuesday. Então, é Tuesday. Tuesday. É assim que a gente fala terça. Wednesday. Wednesday. É assim que a gente fala quarta. Então, se até hoje você, né, pronunciava de outra forma, atenção aí, porque é mais fácil do que parece. A gente fala Wednesday, tem um sonzinho de Z mesmo, esse S. Wednesday. Today is Wednesday. Hoje é quarta-feira. Thursday. É assim que a gente fala quinta-feira. Então, eu queria dar esses destaques, porque os dias da semana fazem parte da nossa vida, assim como os numbers, né? Então, é importante que você não confunda mais, né? Chega de confundir. E agora, os dias da semana. A nossa quarta dica é sobre palavras terminadas em able. Então, atenção. A gente fala table, mas se você tem o sufixo able, a gente não vai ter esse som igual table, ok? Então vai ser able. Eu tinha um professor que falava, é só falar tá bom. Se isso te ajudar, né? Então olha só, the books are on the table. Clássico, né? The books are on the table. A gente fala table porque é a palavra, né? Mesa ou tabela, né? Table. Mas se eu quero falar sobre verduras e legumes, vou falar I love vegetables. Vegetables. Treina aí para você falar bonitinho essa palavra. Vegetables. Então a dica é, palavras que terminam em able não vão ter som de able, vão ter som de able, ok? Olha lá para te dar mais exemplos aí. Vegetable, predictable, comfortable, acceptable, notable. Então, table é table, mas o sufixo able não vai ter esse som de table. Great?